Olá, está começando mais um Com Propósito Podcast. Desde já quero te agradecer pela sua presença aqui e te fazer o convite para você se inscrever no nosso canal, para esse projeto ir mais além, deixar o seu like e no decorrer desse programa você deixar o seu comentário. Se você quiser compartilhar o seu testemunho de vida, aquilo que Deus fez na sua vida, fique à vontade, porque você pode ser um dos nossos convidados também para estar aqui compartilhando mais de Deus, tá bom? E desde já quero te agradecer, tá bom? E estou muito feliz por esse momento que Deus está me proporcionando, porque a minha convidada vai saber agora que ela estava nos meus planos de vir aqui. E prove o Senhor ela aceitar o nosso convite para estar compartilhando aquilo que Deus fez na sua vida. E eu creio que nesse momento eu tenho muito que aprender e você também aí em casa, tá bom? Minha convidada de hoje é a missionária Adriana Valério. A paz do Senhor, Paz do missionária Senhor. Raquel, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito feliz de estar participando do Com Propósito Podcast. Saber que nós estamos compartilhando propósitos. Saber que Deus, Ele tem um propósito na minha, na sua vida, na vida dos nossos telespectadores. E que podemos compartilhar, né, aprender uns com os outros, ter mais, conectar nossos propósitos. Amém. Para mim é uma honra receber você aqui no nosso A honra é programa. minha. E como eu estava vindo de caminho para cá, falei assim, hoje eu tenho muito que aprender mais de Deus, né? Porque você já ministrou, já vi você ministrando, e eu sei Obrigada. 1% daquilo que a senhora ali compartilhou com a gente, né? E saber esse início, né, essa trajetória com Deus vai ser muito edificante, tanto para minha vida, né? Porque eu estou no começo, assim, desse Eu ministério entendo pastoral, totalmente, eu né? entendo totalmente. Mas sinta-se em casa, né? Obrigada. Compartilhe cada detalhezinho que eu creio que vai fazer muita diferença na minha vida e na vida das pessoas que estão nos assistindo. Raquel, você falou, a gente estava conversando há pouco, e eu vejo muito, assim, do meu início, assim, vejo muito, porque quando a gente tem um propósito, quando nós somos chamadas para cumprir um propósito no Senhor, nós temos N desafios. E muitas vezes o que me chama a atenção é que Deus, ele não quer aquela pessoa que acha que está preparada. Ele quer que você realmente se sinta assim, Senhor, e agora? Para dar mais confiança na presença dele, nós entendermos que não somos nós, mas é totalmente ele, né? Tudo é dele, por ele, para ele. Então, esse início que você está falando, super me identifico, porque eu lembro, falei para você, né? Sim. Eu lembro que a gente foi convidado para pastorear uma igreja, e eu super empolgada, né? Eu sempre, quando eu vou fazer algo, realmente eu trago essa positividade, eu creio muito no que a palavra de Deus diz, que ela diz que a nossa palavra tem poder. E se você vai entrar em algo já falando que não vai dar certo, então, Verdade. para mim, você já tá 50% realmente para não dar certo. Então, eu entro muito com essa coisa de vai dar certo, já deu certo. E eu trago muito isso na minha vida pessoal, na minha vida ministerial, com meu filho de manhã. O meu filho, ele é muito engraçado porque ele tá na adolescência. Então, ele fala, mãe, senhora, tudo vai dar certo, vai dar certo, porque no final vai dar certo mesmo, porque Deus está conosco. Então, eu lembro que a igreja é muito simples, uma igreja que já haviam até conotado de fechá-la, mas eu entrei naquela igreja, assim, tendo certeza que ia dar tudo certo. Não que vai ser fácil, porque o fato de que vai dar certo não quer dizer que dizer você não vai passar por momentos não difíceis. quer dizer que é difícil, pelo contrário. O fato de você querer que dê certo, de você ter essa certeza que vai dar certo, é muito mais inspirador para você ter força nos momentos difíceis. Então, sabe aquela igreja que não dava ninguém? Que muitas vezes você tem que pregar para as cadeiras, pregar pro pastor, o pastor pregava para mim, pregávamos para o nosso filho, que era bem criancinha mesmo, hoje ele já é um adolescente, né, um jovenzinho. Então, teve um dia que o pastor não pôde ir, e aí ele ligou para mim e disse, você prega aí então, tá? E aí eu lembro que meu filho era bem, bem pequenininho, ele disse, mãe, a senhora vai pregar para quem? Só para mim?
Então, bora para casa, ele falou. E eu disse, não, abre a porta, deixa a porta bem aberta que eu vou pregar para quem passar aí na frente. E eu vejo que tudo isso foram experiências que me motivaram. Por quê? Porque hoje eu consigo chegar numa igreja lotada, mas também consigo pregar para 3, 4 pessoas, porque eu sei que ali o Senhor está, né? Não é quantidade, mas é o teu objetivo, é aquilo que você foi fazer, a mensagem que você foi entregar. Então, né, quando você vai pelo propósito de pessoas, aí realmente você se desmotiva mesmo. E nisso nós fomos muito provados, missionária Raquel, nessa questão de... A gente se pergunta, né? Será que eu tenho chamado mesmo? Será que foi Deus que me chamou? Será que isso não é coisa da minha cabeça? E em muitos momentos eu compartilhei com meu esposo isso. Será que não é coisa da nossa cabeça? Porque a gente tem a nossa profissão, né? Eu tenho a minha profissão, sempre tive a minha profissão. E eu deixei praticamente toda a minha profissão para cuidar só da obra de Deus. Mas hoje eu não me arrependo. Uma certa vez, né? Logo quando a gente foi chamado, né? Foi numa igreja bem humilde, era uma invasão, aqui no Coliseu até, né? E meu pai, ele chegou lá, ele viu a situação. Ele viu a situação da igreja, da dificuldade que era até chegar lá. Ele falou assim, rapaz, foi de Deus mesmo vocês virem pra cá? É de Deus mesmo esse chamado? Porque às vezes a gente quer olhar pro chamado de Deus e ver algo pronto, algo lindo já, né? Mas não, a gente tá ainda atrás das malhadas sendo forjado, moldado, testado para ser aprovado. Então, eu lembro que muitas vezes fazíamos eventos e, para mim, quando dava 15 mulheres, 10 mulheres, eu já estava no lucro. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós temos alcançado novas etapas, novos desafios. E se eu puder deixar uma palavra hoje para alguém que, de repente, está nos vendo e está começando, e talvez esteja lá nessa igrejinha, né, missionária? Lá na igrejinha que alguém olhou e disse, rapaz, foi de Deus tu tá aí mesmo? É de Deus você tá aí? Eu quero dizer para você que é de Deus sim. É de Deus porque é daí que Deus vai te capacitar. É daí que Deus vai mostrar que Ele é na tua vida. É daí que o Senhor vai fazer do pouco virar muito. Então eu creio muito nisso. E eu creio também, missionária, que não é onde você está, mas é quem está. Então eu tenho pessoas que, eu vou fazer a mesma coisa que a missionária Raquel, por exemplo. Ela está fazendo, vou fazer porque vai dar certo. Mas algo que Deus te deu, que Deus colocou nas tuas mãos. Então não é onde você está fazendo, não é como, é quem está fazendo. Lembra quando Deus coloca Abraão para furar poços e dá água? E Isaac para furar poços e dá água? E Jacó para furar poço e dar água? Porque não era onde, era quem. Eles tinham um dom de furar e dar água. Então eu creio muito nisso, eu prego muito sobre isso. Na igreja qual eu pastorei com meu esposo, a gente fala muito sobre isso, porque é o que a gente vive, é o que eu realmente creio. Que não é onde você está, mas é quem está lá. Não é sobre você, né? É sobre quem te enviou. Quem te chamou. Sim. E às vezes a gente passa por essa dificuldade de, às vezes, não se encontrar e querer, não que seja errado se espelhar e ter alguém como admiração, sim. mas querer exatamente o que a pessoa tem, aí já é um erro, né? Em algum momento, nós, como cristãos, e acredito também a grande população do secular, é difícil você começar algo do zero. Você ter uma personalidade tão forte que quando as pessoas elas olham, elas é a fulana que está lá fazendo, é a fulana. Por exemplo, esses dias alguém estava falando e eu disse, eu conheço essa voz, porque era uma pessoa da mídia, então eu falei pro meu esposo, ele estava vendo o vídeo, eu falei, eu conheço essa voz, é fulano de tal. E realmente era. E é difícil você galgar e você conseguir criar essa personalidade a ponto que as pessoas te conheçam quem realmente você é, realmente o teu trabalho. Então, o que as pessoas fazem? Elas preferem imitar, né? Porque é mais fácil, porque tá dando certo, eu vou imitar. Mas, no fato de você imitar, não quer dizer que vai dar certo. Então, eu acredito muito. No meu início, logo quando eu comecei a ministrar também, eu vi algumas pregações de algumas pessoas que deram muito certo. Eu disse,
meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Porque eu não consigo fazer isso. Sim. Pessoas que pregam falando de uma determinada forma e você não consegue falar daquela forma, ou entonar a voz de uma forma que você também não consegue. E eu dizia, gente, então meu ministério não vai florescer, porque eu não consigo fazer assim. Mas o Espírito Santo, missionária Raquel, foi me moldando de forma a dizer assim, você é uma pessoa. E essa aqui, ó, essa digital, ela deixa bem clara, né? Mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, mas você é único. Você tem a tua digital. Então, eu tenho a minha digital, você tem a tua digital. E isso nos faz inconfundíveis. Então, preciso entender que eu tenho as minhas digitais, eu tenho a minha forma de falar, uma hora eu entono, uma hora eu sou meia popular mesmo, tem uma hora que eu gosto de falar um linguajar mais popular. Isso não faz de mim, sabe, melhor e nem pior que ninguém. Me faz ser única, me faz ter o meu jeito, faz o seu jeito de falar, faz você ter o seu jeito. E me parece que as pessoas estão entendendo isso melhor. Lógico que eu tenho, sim, pessoas que eu me inspiro, tem pessoas que eu admiro, que eu respeito, que eu honro e que ajudaram e ajudam até hoje a formar essa pessoa, a capacitar essa pessoa para a obra, né? Sim, com certeza. E eu acompanho, a gente está há mais ou menos 2 anos, né, no Ministério de Madureira, e ali eu comecei a acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, até um trabalho Obrigada, que eu admiro muito, né, e um dia obrigada. orando para que a gente chegue nesse nível, nesse patamar, porque é um trabalho, assim, porque a igreja, acho que 90% são mulheres ali, né, Eu e acredito que sim, acredito que sim. Mas a grande questão da população feminina, e também bresia feminina, ela é uma estatística secular, né? São várias mulheres para um homem. É. As estatísticas mostram isso. Então eu entendi, eu disse, o jeito é ganhar mulher. Se a gente ganhar mulher, né, a maior parte da população, a mulher também, ela é muito desbravadora, a mulher ela é muito que você colocar na mão dela, dificilmente ela vai dar desculpa para fazer. Algumas dão, mas a maioria não. A maioria realmente quer dar o melhor. E eu amo trabalhar com mulheres, missionária Raquel. É o meu ministério, eu amo trabalhar com mulheres. A minha maior alegria hoje é poder olhar uma pessoa que chega assim, quebrada, destruída, sem ânimo, depressiva, desanimada, e ver ela fazendo a obra, ver ela se destacando. Tem obreiras que chegaram lá na igreja, hoje elas lideram, hoje elas são líderes por excelência. E de uma forma tão natural, porque é isso que nos motiva a continuar. É isso. Sim, e como eu falei, é um trabalho muito admirado, mas assim, para todo um grande trabalho, sempre há uns grandes desafios, né. Talvez quem não conhece o seu início, a sua trajetória, né, possa olhar e dizer que hoje é muito fácil, mas não sabe o que você passou no secreto com Deus, né. Como foi um desafio, assim, que marcou a sua história que, assim, você viu, pensou até que não iria conseguir, mas ali Deus veio, surpreendeu. O meu primeiro desafio foi vir para o Ministério de Madureira, eu e meu esposo, e sempre quando eu cheguei aqui, eu sempre achei tudo muito grandioso e sempre falei assim: "Ah, isso tá muito longe da minha realidade", mas eu sempre acreditei muito na promessa de Deus. E um dos desafios foi viver só para a obra. Isso foi muito difícil para mim, porque eu sempre gostei, assim, de fazer as coisas por fora, mas chegou um momento que a obra eu entendi que é renúncia. Se você quer ter sucesso naquilo que você faz, você vai ter que renunciar a muitas coisas, viu? E sobre renunciar é lazer, renunciar às vezes um segundo a fazer, renunciar, passeios, renunciar às vezes até a tua vida com a tua família, que tem famílias, não sei a de vocês, mas a minha todo tempo tem um aniversário é um negócio, e às vezes você tem que fazê-los entender que você está construindo algo. E tudo que é base, que é início de construção, se demora, é trabalhoso e precisa de renúncia. Agora, lógico, claro,
entendendo que nós temos uma família, que a gente precisa dar atenção. Mas o meu maior desafio, Raquel, para tentar fazer que as pessoas conhecessem um pouco do nosso trabalho aqui na Zona Leste, eu tive essa mesma situação que você falou do podcast. Eu tinha vontade de fazer um programa de rádio, mas as minhas condições não cabiam naquele momento. E eu me lembro que eu comecei a orar a Deus. E o pastor estava para a convenção no Rio de Janeiro. E eu lembro que saiu uma legalização das pessoas que tinham um FGTS retido, que elas poderiam ir lá retirar esse FGTS. E eu tinha um bom valor retido. E aí eu fiz um voto com Deus, falei para Deus que se realmente eu conseguisse esse FGTS, eu iria pagar tipo 2, 3 meses da rádio e iria ficar fazendo a rádio. E eu liguei pro meu esposo, ele falou assim, se sair pode fazer. E ele estava no Rio de Janeiro, na convenção, e saiu. Eu lembro que eu fiquei um dia todo na Caixa Econômica, e até quando eu peguei aquele valor na minha mão, eu disse, eu não acredito que eu vou fazer meu programa de rádio. E orando a Deus, Deus me deu o nome, né? Programa Marcados pela Promessa. Esse programa eu fiz ele 5 anos consecutivos, praticamente. Que era para durar 3 meses, durou 5 anos. Fiz ele 5 anos consecutivos, só que, detalhe, logo quando eu comecei, tem uma história muito engraçada, porque tinham outros programas na grade. E tinham pessoas muito mais conhecidas, né? E essas pessoas recebiam mensagem porque o programa de rádio era muito dinâmico, você recebia a mensagem e tal, e a pessoa mandava e tudo. E não chegava nenhuma mensagem para mim. Não, ninguém dizia assim, eu tô ouvindo o seu programa. E eu lembro que eu ficava pedindo para minha família, para outras pessoas ouvirem o programa. E eu chegava em casa e eu começava a escrever mensagens. Mensagens que eu queria ouvir. Mensagens que eu queria que as pessoas que estivessem ouvindo mandassem para mim. E eu colocava o nome da minha mãe, eu colocava o nome da minha irmã, eu colocava o nome da irmã lá da igreja que não tinha rádio. E eu mesmo mandava mensagem para mim. Mas o nosso programa depois, graças a Deus, ele ficou bem conhecido. Nós fizemos 5 anos. Maior parte desse tempo eu fiz ele matinal. Eu falava, acorda, povo de Deus! E consegui formar um público feminino muito bom. Mas chegou o tempo de parar. Mas o que eu quero dizer é que, de repente... e detalhe, os 2 primeiros anos que eu fiz de rádio, eu estava em outra igreja. E nunca foi nenhum ouvinte da rádio. Acho que uma vez foi um ouvinte. E meu esposo falou, você para de fazer esse programa, você está gastando dinheiro e a gente não está tendo retorno. Quando nós viemos para a igreja da Batrum, lá sim, lá eu lembro que nós ganhamos muitas pessoas através da rádio. E ali eu comecei a colher o que eu levei 2 anos plantando. E foi só ali que eu comecei a ver os frutos. Então, o que eu quero dizer para você é que plante bastante, mas espere no Senhor, porque o tempo da colheita é dele. É ele. O apóstolo Paulo disse que um rega, né, um planta e o outro colhe, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Então, muitas vezes eu pensei sim em desistir, porque eu gastava combustível. Eu sempre fui uma mulher muito virada, eu não gosto muito de esperar, e eu pego o meu carro e vou me embora. E eu gosto de ver, assim, eu vencendo os desafios e gosto de ver os resultados dos desafios que eu me coloco para vencer. No Senhor, claro. E ali graças a Deus, hoje nós saímos da rádio, mas estamos aí fazendo live. E outra coisa, eu gosto de fazer muito envolvido com a igreja. Eu gosto de trazer as pessoas para a igreja. Eu gosto que as pessoas venham para a igreja. Eu gosto de ver a igreja frutificando. É uma alegria muito grande que me dá. Eu te entendo totalmente, assim, mas Com Propósito Podcast vai gerar muitos frutos na sua vida, em nome de Jesus. Eu creio. Sempre no começo de algum projeto ou sonho que a gente quer realizar, às vezes a gente quer o apoio, principalmente daqueles que estão do nosso lado, família, como você falou, né? E Deus envia pessoas totalmente fora do ciclo de amizade para apoiar
para estar ali junto, né, sonhando junto. E Deus, ele tem feito acontecer isso, né. Às vezes as pessoas não entendem: "Ah, por que você vai fazer rádio?", né, "Por que isso? Por que aquilo?", Tá gastando dinheiro. não entende Uma vez eu exatamente o encontrei uma propósito para pessoa e isso, ela né. falou assim: "Missionária Adriana, quanto que a senhora ganha pra senhora estar lá naquela rádio?" E ela nem sabia que eu que pagava pra estar lá, né. Ah, sim, Não ganhava nem um centavo pra estar me lá. fizeram essa pergunta hoje, né. Eu falei bem assim: "Olha, vai vir, os frutos virão, né". Com certeza. Se eu digo, tenho muito no meu coração, assim, não é um projeto meu, é um projeto do Senhor, Deus fez acontecer, né. E no começo, da nossa caminhada junto com o pastor Lucas, não sei se ele já compartilhou, mas a gente já passou muita coisa, né, a ponto, assim, de desfazer de algumas coisas pra obra, Eu e né, acredito. e muitas das vezes pessoas, julgavam, pessoas de perto, né, pessoas de perto mesmo: "Será realmente que Deus está nisso? Será que realmente vocês foram chamados? Vocês não foram chamados para pastorear?", e etcétera. Eu falei bem assim: "Deus, nem do Senhor como está no céu, nem quando criança, nem nos meus melhores sonhos, eu desejei um dia pastorear. Mas tudo que eu tenho do Senhor é uma promessa que foi feita em 2016 e de todas as promessas, essa foi que se cumpriu assim, ó, no estalar de olhos, né". E Eu acredito. eu digo que eu e meu esposo fomos levantados juntos. Não conhecia o Lucas, ele era um presbítero, era um pastor, não. O Lucas era um líder de célula e eu apenas cantava na igreja. Acho que Deus estava só esperando essa união para Pra desatar. para desatar o Eu mistério. acredito. E daí, a partir de então, começou. Nunca tive experiência, assim, só era ali no louvor. E quando veio esse desafio, ele sempre foi o desejo do coração dele, né. E ele falou assim: "Bora, vamos". Chegou lá na igreja, a igreja é humilde, uma dificuldade enorme para estar ali, porque era barro ainda, não era asfaltado, né. Eu disse: "Vamos, bora". E aí a gente saiu de casa de sogra, fomos morar para bem longe, né. E aí quando foi feito o convite para nós estarmos juntos dessa obra, a gente se mudou de novo, e aí era perde e ganho nessas mudanças, né. E ali prove o Senhor, né. Como, você falou, um planta, né, aí o outro Rega. rega, o outro colhe, mas quem dá o crescimento É é Deus. Deus, né. E tinha muitos planos para aquela pequena igreja, né, mas Deus sempre tratou comigo assim: "Aqui vai ser o local de experiência de Sim. vocês". Vai ser as ovelhas malhadas, né, ali, por trás das ovelhas malhadas. Exatamente. E também a gente passa uma outra situação, missionária, quando a gente inicia, qualquer pessoa passa por isso, né, às vezes nem a nossa família mesmo, como você falou, acredita. Quando eu fui fazer rádio, meu pai falou: "Vai gastar dinheiro com isso? Você não tem tanta coisa para você investir, para você fazer, vai gastar Quando eu dinheiro com iniciei aqui: isso". "Que você vai fazer no podcast?" Eu falei assim: "Eu não vou fazer nada, mas Deus vai fazer alguma coisa". E hoje ele pergunta, ele sente falta, ele sente falta depois desses 5 anos, esse final de semana mesmo que passou ele estava: "Você vai fazer mais rádio?", né, "Mas agora não pai, agora não, agora eu tô com outros projetos". E detalhe, a gente passa pela prova, pela experiência, nós somos testados, porque a primeira pessoa que tem que acreditar na chamada, a primeira pessoa que tem que acreditar no ministério é você. Exatamente. Então as pessoas vão colocar: "Vocês são jovens, vocês não sabem, estão iniciando agora. Espera aí, eu vou esperar mais um pouco, bora ver se vai dar certo". É assim? Então você tem que acreditar. A primeira prova que Deus ele nos permite passar é essa. Você acredita em mim? Você acredita que eu te chamei? Você acredita em você? Porque se nem você acredita em você, Como é que vai? como é que alguém vai caminhar com você, né? Exatamente. Então, o que aconteceu comigo foi isso. Eu falava muito para o meu esposo: "Não, mas vai dar certo". Mas eu fazia uma lista, assim, convidava. E aquela lista de 50 pessoas vinha um. E às vezes eu ainda tinha que pegar, ainda tinha que levar. A gente tinha um Celtinha na época, um guerreiro mesmo, carrega muita cadeira, carrega muita coisa para a igreja nele. Mas Deus honra, passa o tempo, Deus honra. E o que eu quero dizer é assim, acredite no seu ministério. E a passagem que Deus me dá a respeito desse acreditar, de ser provado por ser novo, por estar começando agora, é o seguinte: quando Davi se apresenta para matar o gigante, é a primeira coisa, você não tem tamanho para matar gigante.
Você não tem instrumento, você não é guerreiro, você não é do exército. Tu tá começando agora. Ninguém aqui acredita que tu vai derrubar esse gigante. Só que é o seguinte, ele acreditava no Deus que tinha chamado. Ele sabia que ele já tinha matado o urso e leão, então só cabia a ele continuar. Então não é porque o outro não acredita em mim que eu vou desistir. Aliás, quem tem que acreditar em mim já acreditou que foi Jesus que me chamou, me resgatou, me limpou. E agora eu tenho que acreditar. Então, essa prova de você é muito jovem, vocês estão começando agora. Isso é normal. Davi passou por isso. Todos que iniciaram o ministério passaram por isso, né? O próprio profeta Eliseu teve que ficar ali acompanhando Elias, esperando. Eu vou ficar aqui, uma hora a capa vai cair e vai vir para minha mão. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que tudo é Deus nos testando o tempo todo para ver até onde a gente acredita nele, em nós e na obra. Exatamente. E muitas das vezes, muito ministério não flui, pessoas não conseguem prosseguir pelo fato que querem mais que as pessoas acreditem do que mesmo ele acredite no potencial que Deus entregou a ele, né? Vejo também pessoas, eu vou me embora porque ninguém acredita em mim. Mas eu acredito que ele mesmo também não acredita, porque quando você acredita, você fala assim, eu vou ficar. E uma hora Deus vai mostrar que ele é comigo. Já pensou se José não fosse governar porque os irmãos não acreditaram nele? Ninguém acreditava em José. A pessoa, se a gente for ficar esperando alguém dizer, vai lá, você é boa. Às vezes é a mesma coisa quando você faz uma obra, algo qualquer no teu trabalho. Eu acredito que isso vale para tudo, ministerial, secular, no teu trabalho, na tua família. Se você ficar esperando o aplauso, nem sempre ele vem. Geralmente ele não vem. Então é melhor você continuar. É você olhar para você mesmo, é você olhar para Deus e falar, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou e eu vou prosseguir. Quando eu saí da rádio, em algum momento eu disse, meu Deus, e agora? Como é que vai continuar meu trabalho? E eu embasava muito, eu batia muito, conseguia muitas pessoas através disso, mas até que o Senhor me ajudou, é daqui para frente, vamos enfrentar novos desafios, vamos para novas etapas, vamos conhecer novas pessoas. E sabendo que Deus é comigo aonde eu for, aonde eu estiver, Ele é comigo. E é isso. Se eu pudesse falar algo, acredite em você, no teu ministério. Agora, não é acreditar no ministério, Deus não usa ninguém, só eu, né? Porque existe muito isso. Sim. Vejo muito isso. Não, Deus usa só a mim, Deus tem algo comigo. Não, Deus tem algo com cada um de nós. E você precisa acreditar naquilo que Ele entregou nas tuas mãos, porque é sobre isso que Ele vai te cobrar. É sabendo que você tem que tomar conta da obra, mas você também tem filhos e você vai dar conta desses filhos. É saber que você toma conta da obra, cuida dos seus filhos, mas você também é uma esposa e você também tem que fazer o seu papel de esposa. Então, saber viver os seus papéis. Eu acredito muito nisso. Tem dia assim que, olha, hoje aí tem uma hora que você tem que aprender a delegar tarefas. Olha, gente, hoje eu não vou porque eu tenho que cuidar do meu filho tem prova amanhã. Saber dosar, saber ter equilíbrio, temperança também. Isso é muito importante no ministério. Eu vejo assim. Sim. E às vezes tudo que Deus requer da gente é a confiança nele, né? Acho que 1 mês que começou o projeto, eu falei bem assim, Deus, é porque eu digo muito assim, não é porque a gente tem um cargo eclesiástico, né, está ali nos altares que a gente é a Mulher Maravilha e o A Super-Homem. bala que matou Kennedy, eu sempre falo. Ninguém aqui é a bala que matou Kennedy. Sim, então há aqueles momentos assim, poxa, a gente trabalha, e a gente sempre quer que os resultados venham amanhã, né? No próximo dia, se der hoje mesmo, E aconteça. esse tempo agora, as pessoas são muito imediatistas, né? Elas querem fazer hoje. Se já não deu certo amanhã, ela já quer parar, já quer desistir. Exatamente. E às vezes a gente
olhar tanto para isso, acaba se frustrando, Com né, certeza, acaba se sim. frustrando, porque querendo ou não, é uma grande responsabilidade, né, que Deus dá, que dá ao ser humano de guiar um povo para ir para o céu. E também, missionária Raquel, eu penso assim, isso eu trabalhei muito na minha mente, eh, nunca, nunca me comparar com ninguém, certo? Eu, em algum momento, mas a irmã ali, ó, a pastora vai levar. Então, nós temos trabalhando aqui. Você vai levar quantas mulheres? Eu vou levar 10. É o que eu posso levar agora, é o que eu tenho, é a minha realidade. Eu não vou mentir, eu não vou inventar, porque isso não é de Deus. Sim. Mas a irmã vai levar 1.000, 100, é o que Deus deu para ela agora. Então, é importante você não se comparar com ninguém. Eu entendi que o não me comparar, eu respeito a mim, eu respeito o meu próximo. Por quê? Porque ela está em um outro momento, esse próximo está em um outro momento da vida dele. Eu preciso respeitar o teu momento, você precisa respeitar o meu momento. Isso vai nos tornarmos pessoas saradas, pessoas conscientes, maduras e equilibradas do momento que você está vivendo. Eu estou no meu início. É o meu início, é a minha história, certo? Não tinha como Davi chegar no meio de um exército e querer se comparar. Ele não tinha como se comparar, ele não era daquele exército, certo? Então a gente precisa entender isso, nós mulheres principalmente. Eu posso olhar para uma pastora, uma cantora, uma missionária, que já tem muito tempo da caminhada, está a longos passos da minha frente, e admirá-la e aceitar que ela está em um outro momento e dizer: Deus abençoe, continue abençoando. E uma hora vai chegar o meu momento. Isso eu tive que trabalhar muito na minha mente. Por quê? Porque se você não trabalha isso na tua mente, enquanto mulher, enquanto líder, você vai se frustrando. Você vai começando a Exatamente. ficar, sabe o quê? Muitas mulheres depressivas, oprimidas, porque quer se comparar com alguém. Gente, você é única, você é a escolhida de Deus, você é a menina dos olhos de Deus. Não importa se agora, eu já passei um momento da minha vida que não dava para esticar o cabelo, não dava, faz um cocozinho, faz o que dá ali naquele momento, mas orando a Deus, sabendo que um dia eu vou poder esticar um pouquinho, Exatamente. entendeu? É aquela coisa, não dá, é porque a mulher chega lá, aí ela olha a outra e algumas pegam uma aversão, outras já nem querem falar, outras já pegam um despeito. Eu acho que não é por aí, eu acho não, tenho certeza que Deus deu um momento para a história de cada um. Então, quando você Exatamente. falou do teu início no podcast, eu já, poxa, eu tive esse momento, um momento maravilhoso, um momento de desafio, um momento de ousadia, porque isso é ousadia no Senhor. Você imagina comigo quantas mulheres, quantas pessoas têm mais condições que nós, têm mais dinheiro que nós, têm uma formação jornalística, mas não estão fazendo, não querem fazer ou não é o propósito delas fazerem. Mas aí Deus pegou você, foi lá, te separou, trabalhou na tua vida e colocou o propósito e deu certo. Então eu preciso entender que eu sou eu, você é você, cada um é cada um. E se a gente entendesse isso como mulheres, nós nos uniríamos mais, nós seríamos mais prestativas umas com as outras e nós teríamos menos competitividade. Porque estudando sobre a vida de Ana, eu fui entender que Ana nunca quis competir com Penina. E Penina sempre quis competir com Ana. E no final das contas, aquela pessoa que quer competir dentro do templo, dentro da obra de Deus, dentro da família, dentro aonde ela está inserida, no final quem vai perder é ela mesma. Porque mal sabe ela que quando ela chama alguém para um desafio de estar competindo e a outra pessoa não está competindo com ela e ela provoca e ela coloca embates desnecessários, ela está forjando aquela pessoa mais forte. Eu estou deixando a outra pessoa mais forte. O que não me mata me fortalece. Aquilo que me faz chorar e não me mata vai gerar milagre, gerou Samuel. E não só Samuel, porque a Bíblia vai dizer que ela gerou 7 filhos. Então, depois ninguém vai mais ver o nome de Penina. Penina sofre, a Bíblia, a própria Ana vai explicar no capítulo 2 do livro de 1 Samuel, que ela não ouviu mais falar daquela mulher, que aquela mulher perdeu as forças
porque ela passou tanto tempo da vida dela perdendo tempo com competições desnecessárias. Ao invés de unir a família, ela fazia a família dividir. Então, hoje eu não procuro assim, eu entendo. É bonito, bom trabalho, bom trabalho. Eu não tenho problema de falar assim, parabéns, o seu trabalho é maravilhoso. É bonito, é lindo e vai florescer. Né? Parece que tem gente que é pesada, a língua pesa de falar que o trabalho do outro é bom. Isso não deveria acontecer no nosso meio. Nós deveríamos ter parabéns, lindo trabalho. Colocar as palminhas lá, eu acho que é a figurinha, o emoji que eu mais gosto, né? A palminha, você aplaudir o outro, porque à medida que você planta bênçãos, aplausos, gratificações, congratulações, Deus vai fazer na sua vida também alguém, ó, te aplaudir. Exatamente. A respeito da confiança, né? Quando nós depositamos a confiança no Senhor, as coisas acontecem naturalmente, né? Eu digo muito em cultos. Teve tempo que a igreja estava cheia. E isso agrada o nosso coração. A Poxa, gente se alegra, porque a gente sim, trabalha sim. para isso, eu E aí entendo. vem aquele momento de provação que Deus, né? E fica ali só os fiéis, realmente. E mesmo, eu sempre tive no meu coração, como você falou, né? Que é o nosso momento, né? Então, se tem pouco ou se tem muito, o meu melhor, o meu louvor tem que ser o mesmo, né? Porque se eu sou fiel no pouco, o Senhor vai ser fiel para me colocar sobre o muito, né? E às vezes, quando a gente tá no pouco de Deus, a gente não quer, né? A gente não quer louvar, a gente não... se não, Fica igual a mulher de Jó, né? Se tem duas, eu não vou fazer nada. Não... Então, eu estou vivendo esse momento com Deus, de depositar minha confiança nele. E eu tenho visto, né? Nós temos contemplado o que Deus tem feito no nosso ministério, em casa, né? Na nossa vida em si. E eu vi, e Deus falou: você tá vendo? O segredo é só você confiar, descansar, né? Descansar no Senhor, porque Ele é fiel para fazer, né? Se tem 10, se tem 20, se tem 2, que seja o mesmo amor para lidar, para fazer as coisas. Eu lembro que na nossa primeira congregação, ela ficou muito, muito pequena, já não cabia mais. E eu lembro que era um tempo assim de muita busca do Senhor, né? Eu lembro que a gente saía dia de domingo, nós não almoçávamos, a gente já ia direto para a igreja, levava a nossa roupa lá, a gente ficava com a cara no pó lá, esperando Deus mandar as pessoas, e floresceu. E quando floresceu, o meu esposo pegou e pegou a conta do trabalho que ele estava, né? E eu disse, agora a gente vai ver só na obra de Deus, só para a obra de Deus. E ali nós fomos muito provados. Por quê? Porque foi um tempo que saiu muita gente, a igreja passou por essa prova e nós passamos por uma grande prova. Mas eu lembro que Deus nunca deixou faltar. Deus, eu lembro de irmãs que, pastor, passe aqui, a gente na escola bíblica dominical, pastor, passe aqui que eu já separei o seu bife, a sua carne, o seu frango. Viver da providência de Deus, isso. Né? Também de ouvir a porta bater e dizer assim, eu vim deixar algo que Deus mandou para a senhora, para o seu esposo. E realmente é maravilhoso você ver o agir de Deus. Não só no momento que está a abastança, mas também no momento de querite, porque a gente passa, né, pelo momento. A palavra querite significa medido. É o momento que Deus vai nos medir, porque Ele olha assim, diz assim, quando tá tudo bem, tá dando glória, sapateia, relampeia. Mas faça acreditar na promessa. Acredita na promessa. Mas quando tá em querite, que tá sendo medido, que é tudo regrado, que é tudo ali, é na medida certa que você precisa, não é o que você quer. Porque muitas vezes a gente tem as nossas orações com Deus, nossa intimidade com Deus e é o que a gente quer. Mas só que às vezes Deus vai dizer, não, eu vou mandar só o que você precisa. Só está sendo medido, ele está em querite. Porque Ele sabe moldar nosso caráter, Ele sabe moldar, Ele sabe trabalhar no vaso dele. Então, é isso, eu entendo perfeitamente. Quando nós viemos para essa segunda congregação, missionária Raquel, eu tava um pouco assim, eu passei pela prova do ter que obedecer ao seu esposo, que eu não queria
no primeiro momento eu não queria vir. E aí ele disse, a gente vai. E aí a gente tem que seguir. E quando eu cheguei lá, eu lembro que nos primeiros cultos, já era dia de semana, eu fiquei bem na porta. E eu tava lá. E entrou as primeiras pessoas. Quando entrou, assim, entraram uns 10 irmãos. Não entrou mais ninguém. Eu lá na porta, esperando para dar paz do Senhor. E chegou uma diaconisa, que ela tá com a gente até hoje, ela sempre lembra essa história. Ela falou assim, missionária, o que a senhora tá esperando para a senhora ir sentar? Eu falei, tô esperando o povo. O povo vai chegar. Ela disse assim, missionária, vai chegar mais ninguém não. É esse o povo. É esse o povo que tá lhe esperando. E eu falei assim, amém. Então vamos lá. Então começar tudo de novo. Recomeço, não é fácil. Você já pensa agora é só vitória, como a música da Damares, mas com não é Deus não. é sempre recomeços, né? Recomeços. E ali eu falei, Senhor, eu já passei por isso, vou passar tudo de novo, vai passar tudo de novo, porque é assim que eu quero. Então, na obra de Deus é isso, é você dar mais do que receber, é você ser testado, ser provado, ter o teu caráter ali testado, e tá ali. E eu sou muito feliz na igreja qual nós pastoreamos. Tem um povo ali que nos ama, nós amamos aquele povo. E sou muito bem, assim, provida de pessoas ao meu redor. Hoje eu agradeço muito pelas obreiras, missionárias, diaconisas que estão conosco. Só tenho gratidão a Deus. Muito maravilhosas. Aí hoje você vê e diz como valeu a pena, né? Todo o início, Sim. como valeu a pena dar valor naquelas 3 ou 10 que estavam ali lado a lado, né? Sim, No eu tempo da lembro que colheita, no né? meu primeiro círculo de oração, e aí eu vim trabalhar com círculo de oração no Ministério de Madureira, e eu lembro que era eu e uma outra irmã. E depois viraram 4. E aí tem até um episódio muito engraçado que nós estávamos uma vez no círculo de oração, entrou um rapaz, só nós mulheres, e ele desesperado, querendo uma palavra, e a gente meio assim, agora é cheio do poder de Deus, tem que crer, né? Oramos por ele, foi embora. Sabe aquela pessoa que tinha passado a noite acordado? E dali o nosso círculo de oração começou a crescer, dar mais mulheres. Porque não é sobre quantidade, é sobre perseverança. Ser perseverante quando está tudo indo bem é fácil demais. Mas ser perseverante quando parece que você está nadando contra a correnteza é mais difícil. E eu acredito que foi por esse motivo que Jesus permitiu seus discípulos passarem por aquela tempestade. Ele sabia que viria, sabe? Ele sabia o que eles iriam passar. Ele sabia para onde eles estavam. Ele diz, olha, chegaremos do outro lado. Ele sabia que o inimigo ia se levantar, mas ele diz, eu entendo que não, vocês têm que passar. E hoje tem lutas que a gente passa, que eu lembro, não, já passei coisas piores. Isso daqui a gente vai vencer, vai tirar de letra. A gente vai sendo moldado, né? Imagina aí Davi depois de derrubar o gigante. Quando ele quando ele é ali chamado pelo seu rei para trazer 100 prepúcios, traz 200. Porque ele já tinha passado por coisas piores. Você está me testando, eu já passei coisas piores. Então, quando você adquire experiência, você vai lá na frente. Não, já passei por isso. E Deus vai nos dando sabedoria, vai nos dando competência para passar pelos novos desafios. Por isso que é preciso a perseverança. É renúncia que gera perseverança, que tem que ter confiança, que vai me dar experiência e vai me gerar sabedoria. Exatamente. Olha como Deus é. Você estava falando e exatamente essa passagem veio em mente agora, né? Sobre a perseverança daqueles discípulos, né? Porque a palavra do Senhor diz lá que Jesus, vendo que se fadigavam, foi até eles, né? Então Jesus provou até o último, né? Jesus poderia muito bem ter cessado a tempestade ali no monte onde ele estava, mas Jesus foi de encontro a eles, né? Então tem milagres que acontecem na nossa vida que Jesus não manda recado, ele mesmo vem pessoalmente. Sim, tem coisas que ele deixa que nós temos que passar. Eu vou deixar vocês passarem,
Porque vocês precisam entender que tem tempestade que sou eu que acalmo. Já Exatamente. teve coisas na obra de Deus que eu pude ver a mão do meu Deus. Porque nós verdadeiramente, nós mexemos com o reino espiritual. Nós mexemos com algo sobrenatural. Então, em algum momento, vão se levantar essas tempestades, ventos, vão bater na proa do nosso barco. Vocês, agora acabou para mim. Agora meu ministério vai parar, agora acabou. Eu mesmo já passei por momentos que eu disse, não, para mim, Senhor, até aqui deu. Daqui para frente eu não consigo mais. Pelas forças do homem, não dá. E eu vi o próprio Deus, acredito que você também, quem está nos assistindo, também já teve essa experiência de ver a mão do próprio Deus se levantar em favor dela e dizer assim, não, agora é comigo, agora eu vou mostrar para você que você não está caminhando, não é pela tua força, mas é porque eu te chamei. E eu acredito muito nisso, acredito muito na vontade de Deus. E uma curiosidade, você veio de um berço cristão? Como foi essa parte da sua infância, adolescência? Missionária, na verdade, e a minha mãe veio para o estado do Amazonas grávida de mim. E eu tive um pai maravilhoso que me criou. Ela casou depois e ele me criou num lar cristão. E fui criada pela minha avó na igreja. Minha avó passava lá em casa 6 horas da manhã pra gente ir a pé pra igreja. Todos os domingos. Escola Bíblica Dominical. Voltava quase na hora do almoço. E aí nós voltávamos à noite, tudo a pé. Nós íamos a pé do Morro da Liberdade, ali próximo da Escola do Reino Unido. Íamos a pé, andávamos aquele quarentão todo até a raiz, porque a igreja era batista. Eu fui criada num seio batista. Acho que por isso que vem essa coisa da palavra. Eu gosto muito de ler a palavra, de entender a palavra, de estudar a palavra. E aí o que aconteceu? Quando nós nos afastamos da casa da nossa avó, que nós nos mudamos para outro bairro, eu fiquei um pouco dispersa, apesar de eu continuar frequentando a igreja batista do meu bairro, não era a mesma coisa. Por quê? Porque a minha avó, ela era insistente, persistente, mesmo que eu não quisesse, ela me obrigava. Então, eu me afastei, fiquei 8 anos afastada da presença de Deus, minha juventude toda. E quando regressei, já regressei para uma igreja pentecostal. Então, eu me encontrei muito assim nesse sobrenatural. Eu tive muitas explicações que eu me perguntava, né? Coisas que eu não conseguia pelo meu natural, mesmo lendo, mesmo estudando. Ele me trouxe, o Espírito Santo, ele me ajudou, me acolheu, me levantou. E eu estou aqui até hoje para a glória de Deus. Como aconteceu o chamado pastoral, esse início, como você conheceu seu esposo, você foi na igreja? O meu esposo, eu conheci ele quando nós estávamos fora do caminho do Senhor. Ele era um amigo muito querido, né? Ele, na verdade, eu conheci o pastor, ele era muito jovem. Ele tinha acho que 16, 17 anos. E eu sou quase 2 anos mais velha que ele. Então, eu já estava na faculdade, fazendo faculdade, e ele estava ali ainda terminando o ensino médio. Então, nós éramos amigos. Eu chegava do trabalho, ele ficava por ali conversando. E dali foi nascendo um sentimento, né? E até hoje nós estamos aí, já completamos esse ano. Nós temos quase 15 anos de casados. E somando namoro, já quase 19 anos. 19 anos, já vai para quase 20 anos que a gente se conhece. Eu e ele. Então, quando nós viemos para o caminho do Senhor, foi muito lindo, porque Deus fez uma obra na vida dele. Pastor Marcos se reconciliou ali. Nós nos reconciliamos dentro de casa. Eu não ia para a igreja, porque como eu era desviada do caminho do Senhor, quando as pessoas falam assim, é mais fácil trazer uma pessoa que nunca foi do que uma pessoa que já foi, é verdade. Porque Jesus, ele vem e limpa a casa, e quando você sai, vem outros piores. Então, toda vez que alguém ia me convidar, me chamar para vir para a igreja, me dava dor de cabeça, eu passava mal, eu não gostava, eu me sentia mal. E eu sentia que ali as pessoas iriam me julgar, porque eu já fui dali. E o que aconteceu foi que Deus me ganhou dentro de casa mesmo. Eu vi
Aí eu senti a presença de Deus e nós tínhamos um casal de amigos que iam final de semana nos evangelizar e tudo. E Deus falou muito com meu esposo ali, ele sentiu muito a presença de Deus. E ficou uma semana praticamente sem falar nada, só chorando na presença de Deus. Ali os pecados, aí os erros caindo, né? As escamas dos olhos caindo. E de lá para cá nós procuramos uma igreja para congregar, congregamos juntos. E tudo que nós queríamos ali era servir ao Senhor. Até hoje, quando eu estou me afastando desse propósito, eu lembro da onde que Deus me tirou, da onde que eu vim de uma situação de quase depressiva. Eu tinha muitas perturbações na minha mente, porque por causa da minha família, porque isso, porque aquilo, porque fui abandonada, porque não me quiseram, essa questão da rejeição. E Jesus, ele veio preencher tudo isso. Tudo isso ele veio preencher. Eu tive uma experiência com Deus onde eu sentia muita vontade de tirar a minha vida. E Jesus, ouvindo vários louvores, lembrando da minha avó. Uma vez eu falei para Deus, Deus não lembra nem como ora. Porque quando você se afasta da presença de Deus, você esquece aqueles momentos, parece que você não sabe mais como voltar. O caminho atrás de você fica escuro, você não sabe como voltar. E ali eu falei para Deus, o Deus da minha avó, o Deus que eu conheci quando eu era criança, muda a minha trajetória, muda a minha vida. E ele mudou, ele realmente mudou. O nosso Deus, ele é um Deus tão maravilhoso que você pode estar onde você estiver. A pessoa que está nos assistindo agora pode estar num bar, ela pode estar no mundo das drogas, ela pode estar numa casa de show, de prostituição, e ela pode clamar por Deus, ele vai ouvir ela lá dentro. Ele vai ouvi-la. E se ela pedir, Senhor, me tira daqui, me resgata daqui, ele vai lá resgatá-la. Então, quando eu estou me desviando desse propósito, missionária Raquel, o Espírito Santo me faz eu me lembrar, ei, não é por você, não é porque você é porque eu sou na tua vida. Eu me lembro dessa minha conversão, desse momento que eu tive com Deus. E ali nós voltamos para o caminho do Senhor e começamos a congregar. Éramos de um ministério pequeno, nós não iniciamos nossa trajetória no Ministério de Madureira, mas em 2015, o Senhor, ele nos trouxe para o Ministério de Madureira. E até hoje nós estamos aqui, para a glória de Deus. Chegamos sem conhecer ninguém. Conhecemos só o pastor que nos convidou. E ele falou, vem, vai ser bênção. Sabíamos nada. E agora nós estamos aqui, para a glória de Deus. E foi assim, eu fiquei longe do caminho do Pai. Eu queria falar para alguém que de repente está longe, né, do caminho do Senhor. Talvez foi criado na igreja, cantava, pregava, mas hoje está longe. Eu quero dizer para essa pessoa que o Senhor, ele vai te buscar onde você estiver. Eu lembro que uma vez eu me perdi e eu liguei para o meu pai. Eu tinha 14, 15 anos. E ele foi me buscar onde eu estava. E Deus, ele é esse pai. Onde você estiver, ele vai te buscar. Ele vai te buscar. Eu estava perdida, ele foi me buscar. Ele vai te alcançar. Eu queria falar, de repente, alguém que está nos ouvindo, que está frustrado, porque em algum momento eu me senti assim, frustrada. Frustrada, decepcionada, entristecida. Mas hoje eu me sinto realizada com Deus. E todas as vezes que eu tô dessa forma, penso em voltar, essa tristeza tenta voltar para o nosso coração, é como se Deus, ele falasse, como ele falou para o apóstolo Paulo, minha graça te basta. Eu te preencho, eu sou tudo na tua vida. Né? Tem pessoas agora que tem tudo, mas talvez esteja nos ouvindo, tá triste, tá desesperado, tá tomando remédio para dormir. E Jesus preenche esse vazio. Foi o que ele fez comigo. Ele preencheu um vazio de uma rejeição que eu não entendi o motivo.
mas eu entendi que Ele é o meu pai maior. E me agraciou com um pai maravilhoso. Quero mandar um abraço pro meu pai. Ele é um homem maravilhoso, um homem de Deus, Diácono Francisco. E ele me ensinou muita coisa, a ter caráter na presença de Deus. Mandar um alô para minha mãe também, a Marilúcia. Eles até hoje são da Igreja Batista. Eu que sou do Ministério de Madureira, mas eles são da Igreja Batista. E aquela Batista regular, aquela bem tradicional mesmo, sabe? Estão lá até hoje fazendo a obra de Deus. Glória a Deus. E tudo que Deus quer da gente é um sim, né? É a gente se dar a oportunidade de conhecer Ele. Porque muitas vezes a gente quer falar de um Deus que a gente não conhece, né? E às vezes a gente tem que passar por situação difícil para conhecê-lo, como Jó passou, né? Senhor, eu te conhecia só de falar, Mas agora, Exatamente. isso Exatamente. mesmo. E desde já eu quero agradecer pela senhora ter aceitado o nosso convite aqui, tudo que você passou no seu ministério, na sua vida, Eu que né? agradeço. Hoje, como é a frase fixa daqui, né? A sua história foi escrita para inspirar, né? Poxa, obrigada. E que Deus possa elevar a senhora cada dia mais no seu ministério ali. É um trabalho que eu admiro de coração, eu falo de todo o meu coração aqui, é um trabalho que eu admiro muito. E ali já tá pequeno, né? Já. Eu tô aqui hoje, né, e a gente tá encerrando uma campanha, e para a glória de Deus, assim, ultrapassou nossas expectativas, e eu creio que Deus fará muito mais coisas. Tudo no tempo dele, né, missionária? Sim, Tudo no tempo verdade. dele. Às vezes a gente começa com algo pequeno. Não, vou começar aqui. Aí Deus, não é só isso aqui que eu tenho pra você, né? E foi crescendo, foi crescendo. Graças a Deus são 7 anos, né? 7 anos ali. 7 Essa anos. campanha, por exemplo, tem 7 anos que eu faço. Sim, Deus me deu esse tema no ano de 2000 e antes de eu vir para Madureira, foi em 2012, 2013, 2002, esse tema e ficou no meu coração, guardei. E quando vim para o Ministério de Madureira, foi a primeira campanha que eu fiz com as mulheres. E até hoje está aí. glória a Deus. E já é um referencial em Manaus, né? Muitas pessoas vão ali, pessoas de outro bairro, porque é bênção demais. Eu ainda vou ter oportunidade. Agora só ano que vem, né? Ano que vem, eu já estou pensando em fazer em outro lugar fora da igreja, para que possam ir vários ministérios, Sim. outras pastoras. E também pastoras, tem pastoras que fazem na sua igreja, quiserem fazer, quiserem saber como faz. A gente ensina, a gente explica, né? Tudo é a perseverança. Porque você fazer uma vez e dá pouca gente não fazer mais, aí não vai dar certo. Você tem que fazer, você tem que insistir, você tem que persistir e vai dar certo. Foi o que Ana fez, né? Mais de 20 anos perseverando para ser mãe e ela foi. Exatamente. É desse jeito que o Senhor faz. Agradeço novamente. Que Deus possa lhe abençoar muito. Eu creio que tudo que foi tratado aqui vai edificar a vida nem que seja de uma pessoa, mas a gente conseguiu alcançar o propósito de Deus, né? Glória Que a foi Deus. de levar a palavra do Senhor por esse meio, né? Que hoje tem o poder de alcançar várias pessoas, estado, países. E esse é o nosso propósito. Eu fico muito feliz com Deus porque eu vejo que Ele realmente está no negócio, né? Quando você recebe aquele feedback, quando você vê os comentários, né? Ali, poxa, eu estava precisando dessa palavra. Maravilhoso. E é assim que Deus faz, né? É assim que... Eu quero agradecer também. Sim. Quero agradecer a você, equipe, e profetizar, né? Porque eu acredito que aonde a gente vai, a gente tem que ser bênção. Quero profetizar que vão dar muitos frutos, você vai crescer muito. E através desse projeto virão grandes coisas para a tua vida, para a tua família, para o teu ministério, para a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Eu recebo de todo o meu coração. Chegamos ao finalzinho do nosso Com Propósito Podcast. Quero te agradecer por você ter ficado até o finalzinho com a gente, ter compartilhado esse link, ter deixado o seu comentário. E o mais importante de todos, se inscrever no nosso canal, porque toda segunda-feira às 18 horas tem um convidado aqui de Deus para estar falando tudo aquilo que Deus fez na sua vida, testemunhando para edificar a minha e a sua fé, tá bom? Até a próxima. Glória a Deus.